Então ele está falando que ele não está dizendo que você deve ser voluntarioso e abençoar a igreja com aquilo que você tem, com a sua oferta, com o seu dízimo, como quem manda, ou seja, ele não está te dando uma ordem. Ele está dizendo que você deve ser voluntarioso, ou seja, isso deve ser voluntário. Acho que está todo mundo entendendo aí, não preciso voltar, né? Tá bem simples de você entender isso aqui, né? Tá? Através dos teus dízimos e das tuas ofertas, você mostra no verso 8, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso coração. Tá? Então veja que aqui já o dízimo não é mais mandamento. Então, se o pastor na igreja disser para você que o dízimo é um mandamento, ele não é. O dízimo, ele é sinceridade de amor a Deus. Você demonstra através da tua oferta, do teu dízimo. Eu já ensinei vocês, Abraão devolveu o seu dízimo a Melquisedeque antes da lei. Então, isso não é mandamento e não é lei. Ok? Agora, aqui o apóstolo Paulo está falando de maneira muito clara que ele não está dando uma ordem para que as pessoas deem dinheiro, abençoe. Não. Ele está falando de voluntariedade. Leidiane Moreira, Deus te abençoe. Ok? Ou seja, você que se propõe a fazer aquilo que você quer diante de Deus, demonstrando assim o amor que você tem pela obra. Tá? 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, você enriquecesse, ou enriquecesseis. Tá? Enriquecesseis. 10. E nisso dou o meu parecer, ponto e vírgula, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes e não foi só praticar, mas também querer. Ou seja, tem que ser em função da sua vontade e do desejo do seu coração. Não é por prática, ou seja, não é pela obrigatoriedade, é porque você quer fazer. Ok? 11. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Assim como houve a prontidão de vontade, ou seja, assim como brotou no teu coração o desejo de abençoar a igreja, ele fala, a gente está no verso 11, ele diz assim, ó, seja segundo o que você tem. Ou seja, você não precisa devolver o teu dízimo acima do valor que você ganha. Tem gente que às vezes fala isso, eu oriento a não fazer. Né? Tem algumas pessoas que fazem um voto, esses dias, por exemplo, uma pessoa fez um voto, ligou para mim e falou, pastor, eu quero fazer um voto na minha empresa e tal, e eu quero dar 20% de dízimo. Eu falei, irmã, não precisa, não tem necessidade de você fazer isso. Né? Não tem necessidade. Faça o que a Bíblia diz que tem que fazer. É 10%, beleza, tá tudo certo. Não precisa fazer esse voto de tolo. Porque senão fica pesado, você não vai conseguir, você vai ter dificuldade lá na frente. Ela chorou bastante, falou, pastor, mas eu queria fazer e tal. Eu falei, mano, não tem necessidade. Esse dinheiro é seu, você trabalha, usa na sua vida, na sua família e tal. A parte que é da igreja é 10%. Então, se você quiser, faça, mas faça certo. Tá? Certo. Não tem necessidade de ser acima. É o que é e acabou. Tá? Então o apóstolo Paulo fala isso aqui no verso 11, diz assim, segundo o que você tem. 12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Veja que o apóstolo Paulo está falando só de grana hoje. Né? E a gente está na nossa leitura cotidiana, não, né? Você já sabe, não escolhi isso aqui para pedir oferta para você, e também não vou fazer isso, você sabe disso muito bem. Estou só te ensinando, né, o que a Bíblia fala sobre dízimo e oferta. E não tem necessidade de estar escrito oferta, de estar escrito dízimo, que você vê que está subentendido aqui, né? Entendeu? Então, vamos lá, né? Vamos lá. Porque se há prontidão de vontade, ou seja, se você tem a vontade de fazer, ela vai ser aceita por Deus, segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Então, você não deve fazer as coisas segundo o que você não tem. O que é fazer segundo o que você não tem? Aquela oferta que os caras pedem na igreja, dizendo assim, irmão, oferta de sacrifício. Não deve fazer isso. O apóstolo Paulo está falando aqui que isso, Deus não aceita isso aí. Ah, vou dar uma oferta de sacrifício para Deus abrir uma porta. Não faça isso, não tem necessidade. Uma pessoa pobre que recebe ajuda das igrejas deve devolver o dízimo? Sim. Se ela tiver desejo no seu coração de ser abençoada por Deus, sim, deve. E a Bíblia está falando exatamente isso. Por quê, irmão? Porque as igrejas da Judéia, elas eram paupérrimas. E elas recebiam ajuda de todas as outras igrejas que enviavam os dízimos, as ofertas para a igreja ajudava eles. Está escrito aqui no texto isso. E o apóstolo Paulo está os exortando que eles, apesar da sua pobreza, em função daquilo que tinham, deveriam devolver o seu dízimo, sim. Entendeu? Todos. E é exatamente o que a Bíblia está falando. Isso tem que ser uma prontidão, um ato de amor e de fé. Agora, você não deve ser obrigado, mais uma vez eu vou dizer, você não é obrigado a fazer isso, porque dízimo e oferta não é obrigatório. Eu estou lendo aqui para você, demonstrando que isso é um ato de amor a Deus,
para abençoar a igreja. E através desta ação, Deus vai abençoar você financeiramente. É o que eu estou lendo aqui no texto. Tá? 13. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade. Por quê? Porque todos são iguais diante de Deus. Todos são iguais diante de Deus. Deus não tá, o apóstolo Paulo não está ensinando isso para oprimir você, te obrigar, não. Para que você seja igual a todo mundo. Entendeu? Todo mundo. Né? Todo mundo. Tá? 14. Mas para igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Ok? Então vamos lá. Como está escrito, o que muito colheu, não teve de mais, e o que pouco, não teve de menos. Né? Então aqui ele fala a respeito do que você deve fazer quando você tem demais, deve ajudar a abençoar as pessoas. Na verdade é aquilo que eu faço aqui, e vocês veem isso, né? Vocês são testemunhas, porque tem visto aqui, por exemplo, as igrejas que a gente ajuda lá do interior, lá de Uraxaba, né? Que são 23 igrejas que a gente ajuda todo mês. Então nós temos abundância. Então o que a gente faz? A gente ajuda os irmãos. O dinheiro vem da onde? De vocês, do dízimo, da oferta de vocês. Ah, pastor, mas as igrejas são 23 igrejas das Assembleias de Deus na missão. Não interessa, eles são nossos irmãos, estão fazendo a obra, né? Os irmãos deles não ajudam, mas a gente ajuda. Então nós estamos fazendo isso que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Nós aqui da nossa igreja cumprimos isso aqui à risca. Porque a nossa abundância supre a falta deles. Você entendeu? A nossa abundância, você não tem que dar dízimo da sua pensão. Você dá se você quiser. Mas a Bíblia diz que você deveria fazer isso. Então, a nossa abundância supre a necessidade daqueles irmãos que fazem a obra, entendeu? E não tem.